Oi, gente! Hoje então eu vou mostrar pra vocês os meus romances adultos favoritos. Antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscrevam e também curtam o vídeo para me ajudar na divulgação do vídeo. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um chick lit, então é aquele romance bem divertido, que é O Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella. Nesse livro, a Emma acaba passando por uma grande turbulação ali no avião que ela tá viajando. E ela pensa que ela vai morrer, então ela acaba confessando todos os seus segredos pro cara que tá do lado dela. E daí quando ela chega no trabalho, ela descobre que esse cara era o fundador e presidente ali da empresa onde ela trabalha, que tava visitando ali o escritório de Londres. E acontece, gente, que ela acabou contando coisas pra ele do escritório, sabe? Alguns segredos que ele acaba associando ali que ela contou, e também coisas pessoais dela que ele acaba descobrindo depois também. Gente, é uma confusão esse livro, mas é aquele romance, sabe, muito divertido e que acontece assim de forma improvável, que é bem clichê mesmo, como a gente vê nos livros de chick lit, mas esse daqui é um dos meus romances favoritos. Eu me diverti horrores lendo esse livro. E saiu um filme, gente, da Emma Corrigan, foi pouco divulgado, mas eu descobri que saiu o filme, agora eu quero assistir. Um romance que eu amo demais também é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu acho que esse daqui é favorito de muitas pessoas. Esse daqui é um clássico, gente, é um romance do século XIX, e o grande plot aqui da história é que a Elizabeth acaba conhecendo um cara que aparenta ser uma coisa, e depois ela acaba descobrindo que as aparências enganam. Então esse livro acaba sendo muito legal, e é aquele romance bem discreto, aquele romance bem polido e que vai te surpreender muito ao longo da leitura. A mesma visão que ela tem dele, você também acaba tendo no começo da leitura, sabe? Então, nós leitores passamos pela mesma coisa que a personagem passa, e eu acho isso muito legal. Agora, um romance que é divertido, mas ao mesmo tempo vai te fazer sofrer muito no final da leitura, é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse daqui foi um dos romances, assim, que mais me surpreendeu. Aqui nós temos a Louisa Clark, que ela tem um gosto muito diferente por roupas, e ela é uma pessoa assim muito animada, muito extravagante e espontânea, e ela acaba trabalhando de cuidadora de um tetraplégico que é o Will, e ele é já aquela pessoa mais fechada, ele é aquele cara bem ranzinza que não aceitou, sabe, a situação que ele está, porque antes disso ele era aquele cara que gostava muito de esportes radicais, esportes ao ar livre, então ele perdeu tudo isso e ele acabou se tornando essa pessoa ranzinza, mas daí ele acaba sendo transformado pela espontaneidade da Lu, então ela acaba mexendo bastante com ele. Então é um romance bem legal de acompanhar, é um romance que mexeu muito comigo durante a leitura, então por isso que ele é um dos meus favoritos. Agora um que eu morri de amores, gente, nesse romance, é Perdida, da Carina Ricci. Esse daqui é um romance de época, mas é um romance de época muito diferente, porque a Sofia, ela acaba fazendo uma viagem no tempo para o século XIX. E isso acaba sendo muito divertido, porque ela não combina nem um pouco com o século XIX, então ela vai ter que se adaptar a várias coisas, a várias situações. Então isso acaba sendo muito engraçado, muito divertido. Mas o mais apaixonante desse livro é que ela acaba conhecendo o Ian, que é aquele cara maravilhoso, lindo, apaixonante. Eu morri de amores por ele, gente, eu acho que é o meu maior crush literário, é o Ian. E as cenas entre eles dois, eu amava demais ler. Vocês não têm noção o quanto eu fui surpreendida ao ler esse livro. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto dele assim. Então, se vocês ainda não conhecem Perdida, é uma série, gente, tem continuação, mas se vocês quiserem ler só o primeiro livro, não tem problema também. Ele tem uma história bem fechadinha aqui no primeiro, então leiam, gente, pra vocês se apaixonarem também, assim como eu me apaixonei. Outro livro que me surpreendeu muito, porque eu recebi ele na caixinha do Vib e não tinha ouvido ninguém falar sobre ele, foi Tudo Aquilo que Nos Separa. Nesse daqui nós temos um romance que aconteceu nas férias da personagem, e foi um romance assim bem intenso. Foram algumas semanas que proporcionaram assim a maior paixão da vida dela. Só que daí o carinha aqui da história, que eu esqueci, eles não poderiam ficar juntos ali depois, mas ele prometeu se encontrar com ela, e acontece que ele não
manda mais nenhuma notícia para ela. Ela tenta ligar para ele, tenta entrar em contato com ele, não consegue. E daí ela fica pensando, será que tudo aquilo que eles viveram naquelas semanas foi uma grande mentira? Será que ele mentiu para ela, que ele estava apaixonado por ela e que eles viveram esse grande amor? Será que ele só enganou ela durante essas semanas? Mas daí a personagem desconfia que não foi isso que aconteceu, que tem algo a mais por trás disso. Então ela vai atrás de descobrir por que ele não tá mandando notícia. E gente, essa história me surpreendeu tanto, vocês não têm noção do quanto esse livro é muito bom. No começo ele tem assim esse grande mistério sobre o que realmente aconteceu, e daí você não consegue largar o livro até você descobrir, gente. Eu não conseguia largar o livro quando eu comecei a ler ele, e daí depois vão acontecendo outras coisas que te envolvem muito na história. Sério, eu amei demais esse livro. Na verdade, agora que eu vi aqui na capa foi uma semana só, eu pensei que fossem algumas semanas, mas diz aqui 7 dias perfeitos e então ele desapareceu. Sério, gente, leiam esse livro, ele é muito bom mesmo. E outro livro que acabou me surpreendendo muito também foi Vem Comigo, da Karma Brown. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Verus e também não tava dando nada pra ele, mas daí eu vi algumas pessoas que leram e falaram que ele tinha uma baita reviravolta que chocava bastante. Daí eu fiquei curiosa, livro que comece desse jeito tenha essa reviravolta, sabe? Isso me pegou muito de surpresa. Aqui nós temos uma personagem que tá sofrendo de depressão porque ela perdeu o bebê num acidente de carro e ela culpa muito o marido dela disso, porque nesse dia eles saíram apressado para ir num jantar e o marido dela tava com muita pressa e apressando muito. Então ela não consegue perdoar ele e ela entrou numa depressão assim muito profunda, e então ele sugere que eles façam 3 viagens que eles têm naquele pote de viagens que eles fizeram. Daí ela sorteia 3 lugares, 3 destinos para eles viajarem e também 3 experiências para eles terem nesses lugares. Então daí o livro acontece em 3 destinos, que é o Havaí, a Itália e a Tailândia. Então é um livro bem interessante, principalmente por ele passar nesses lugares, e daí nós acompanhamos a personagem como que ela vai superar isso, sabe? Se curar dessa doença e tentar perdoar o marido dela. Então é um livro bem tocante e ele tem assim uma baita reviravolta que eu não esperava. Então por isso que foi uma leitura que me marcou bastante. Outro romance que também veio na caixinha do Vib e eu não tinha visto ninguém falar sobre ele antes de ler, que é Um Amor Perdido. Por isso que é legal a gente ler os livros assim de surpresa, sem saber de nada. Nesse livro aqui nós temos um casal que se casaram assim bem novinhos por conta da guerra. Todos eles são judeus, então o Joseph conseguiu um visto para ele e sua família irem para a América antes da guerra começar. E então, para ele levar a Lenka junto com ele, eles tinham que se casar. Então eles se casaram antes da guerra, mas a Lenka queria que a família dela também fosse junto, sabe? Os pais dela. Mas daí o Joseph não estava conseguindo visto para eles. E ela resolveu ficar com a família dela na promessa de que se ele conseguisse o visto para toda a família dela, daí depois eles iriam. Mas daí esse plano dá errado, então nós acompanhamos aqui no livro o que acontece com a Lenka. Então depois disso, o foco principal dele, gente, não é o romance, vocês podem ter certeza disso. A personagem passa por muita coisa, onde o romance seria só a parte bonita da história, para vocês terem noção. Porque, gente, esse é um livro de guerra, mas como ele é considerado, né, um romance, até o título é Um Amor Perdido, eu coloquei ele aqui na lista. E assim, foi um dos meus romances favoritos também, eu me surpreendi muito com ele. É uma história muito interessante, muito bem construída, e ela também é baseada em fatos reais, gente. Então, no final, acho que tem uma nota que explica no que foi baseado. Então, conheçam esse livro, gente, porque ele é pouco falado e ele é um dos meus favoritos. Gente, a maioria dos romances que eu tô mostrando aqui foram romances que me surpreenderam, eu não esperava nada por eles, e também aconteceu com esse aqui, que é Uma Curva no Tempo. Na verdade, esse livro é bem conhecido até, só que eu pensei que eu não fosse gostar dele. Aqui nós temos uma personagem que acaba perdendo o seu melhor amigo e ela se culpa muito pela morte dele, porque ele acabou salvando ela nesse acidente e ele acabou morrendo por ela. Então, além dela ter ali traumas físicos ainda desse acidente, ela também tem esse luto e essa culpa pela morte do amigo.
comigo e 5 anos depois ela ainda não superou isso, até que acontece assim uma grande reviravolta aqui na vida dela e na história do livro, que eu não vou contar pra vocês porque eu não sabia e eu fui pega de surpresa logo quando deu essa reviravolta, então foi muito legal na hora de ler. Só que daí você fica muito curioso pra saber no final do livro o que estava acontecendo com ela, sabe? Então é muito interessante esse livro, ele é um romance muito bom que me pegou de surpresa porque eu não imaginava gostar tanto dele. E ele também, gente, é muito emocionante, eu quase chorei no final desse livro. Ai, o último capítulo, gente, o final dele, assim, é muito emocionante, quando você descobre o que estava acontecendo. E se vocês forem ler esse livro, não vejam sinopse, não vejam só com a minha recomendação, por favor, que vocês vão acabar se surpreendendo bastante. E é claro que não poderia faltar livros da Colleen Hoover nessa lista, eu selecionei 2 para vocês. O primeiro é Um Caso Perdido, que é um dos meus livros favoritos da autora. Esse livro aqui também tem uma baita reviravolta, eu acho que tem mais de uma reviravolta que te pega muito de surpresa. Aqui nós temos uma personagem que sempre teve educação em casa, mas daí quando ela tá com 16 anos, a mãe dela libera ela para fazer o último ano no ensino médio na escola. O problema é que a melhor amiga dela acaba viajando para Itália, então ela vai ter que passar pelo ensino médio sozinha, sabendo que ela nunca foi pra escola. E nisso ela acaba conhecendo um garoto e aí começa assim a história deles dois. Parece clichê, gente, mas não é clichê, porque tem muitas coisas envolvidas, tem umas reviravoltas assim muito doidas nesse livro e ele traz assim temas que você não esperava encontrar aqui também. Os livros da Colleen Hoover são assim, gente, eles parecem clichê no início, mas eles acabam te surpreendendo por te levar para outro caminho. Então é isso que eu gosto muito nesse livro. E eu lembro que quando acontecia uma coisa e você se acalmava, depois acontecia uma outra revelação, sabe? Então é um livro muito bom. Mais um que eu li recentemente e amo demais, eu acho que vocês devem estar cansados de me verem falar aqui no canal, que é Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Aqui nós temos um casal que está passando pelo momento mais difícil da vida deles, eles não conseguem ter filhos, mas o livro alterna entre o passado e o presente, e no passado nós conhecemos a história deles, de como eles se conheceram, de como eles se apaixonaram, até o momento em que eles se casaram, porque agora faz anos que eles estão casados e estão tentando ter filhos. É assim, é um momento muito difícil, que você acaba sofrendo muito com os personagens. É um livro muito emocionante, é um livro que me fez chorar, mas apesar disso, ele é um romance bem interessante, principalmente porque ele parece muito real, sabe? O casal aqui da história parece um casal muito real, então por isso que eu acho que me marcou bastante. E quando conta a história deles do passado, gente, é aquela história bem fofinha deles se apaixonarem, dos primeiros momentos deles juntos. Então, assim, é um mix de sentimento esse livro. Às vezes você fica soltando suspiros e sorrindo com o encontro deles, mas daí no presente a história é mais pesada, a história é bem mais séria, e daí no final, gente, acaba sendo assim bem legal também. Então por isso que eu gostei muito desse livro. Tem um vídeo aqui no canal explicando bem certinho porque que eu gosto tanto dele, vai estar aqui nos cards, e também fala de um outro livro da autora que eu gosto bastante, mas eu classifiquei esse outro livro na minha lista de dramas, porque eu acho que ele é muito mais um drama e não um romance. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Me conte aqui embaixo qual é o seu livro de romance adulto favorito, se você tem algum para me indicar também. Se você for comprar algum desses livros, aproveite para usar os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. Tem também lista com a playlist dos vídeos com os meus livros favoritos. Então se você perdeu algum desses vídeos, é só clicar aqui na tela. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!